Evangelho, quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de André Soveral e Ambrósio Ferro e companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo André de Soveral, Santo Ambrósio Ferro e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça no Brasil de celebrarmos a memória dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Santo André de Soveral era sacerdote jesuíta, nascido em São Vicente, São Paulo. Foi ser missionário para evangelizar os indígenas no litoral do Nordeste do Brasil. Depois de passar ao clero diocesano, foi pároco na região de Cunhaú, no Rio Grande do Norte. Ali onde foi martirizado num dia de domingo, dia 16 de julho do ano de 1645. Enquanto celebrava a Santa Missa junto com outras 69 pessoas. O martírio ocorreu pelo período da ocupação holandesa no Nordeste do Brasil, por protestantes calvinistas huguenotes, que moveram uma sangrenta perseguição contra os católicos ali já residentes. A capela foi cercada por índios e soldados holandeses que trucidaram por completo a todos. Morreram por causa de sua fé católica naquele mesmo dia. Ao saberem do massacre de Cunhaú, muitos moradores de Natal e seus arredores procuraram refúgio no Forte dos Reis Magos, é mesmo nas praias de Natal. 3 meses depois, no dia 3 de outubro do ano de 1645, foram levados juntos com o padre Ambrósio Ferro para as margens do rio Uruaçu, perto da cidade de Natal. Então foram capturados, todos eles foram levados para lá, onde os índios e os soldados holandeses estavam armados. O pastor calvinista tentou demovê-los da fé católica para que renunciassem à comunhão com a igreja, mas todos resistiram e então foram cruelmente assassinados ali mesmo. Santo Ambrósio Ferro, sacerdote português, nascido nos Açores, atuava como pároco em Natal desde 1636.
Com ele foram martirizados outros 80 irmãos, entre adultos, jovens e crianças. São Mateus Moreira, o terceiro cuja memória do martírio se recorda, junto com os dois grupos de Cunhaú e Uruaçu, foi um dos leigos martirizados e sua bela profissão de fé na Eucaristia foi recolhida. Ao lhe ser arrancado o coração pelas suas costas, ainda vivo, pronunciou suas últimas palavras, dizendo: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por isso, com a aprovação da Santa Sé, a CNBB o proclamou um dos padroeiros dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. No ano de 2017, o Papa Francisco os proclamou santos e os definiu como os protomártires do Rio Grande do Norte. Padre André, Padre Ambrósio e Mateus Moreira, e junto com mais de 27 companheiros, entre homens, mulheres e crianças. O Papa João Paulo II já havia beatificado no dia 5 de março, na Praça de São Pedro. Os mártires, para nós, testemunham a força do Evangelho em nossas terras e o valor supremo do reino de Deus no meio de nós, pelo qual vale a pena entregar tudo, até a própria vida. Assim nos fala a Sagrada Escritura hoje, assim tem nos falado a Sagrada Escritura de maneira particular nesses últimos dias, mas no Evangelho de hoje, São Lucas nos chama a um compromisso de vida. Aquele que ouve a voz do Senhor com o anúncio do rogai e se lança para entregar a vida em favor do Evangelho, deixa um testemunho da presença do Senhor em todo o seu esplendor, em toda a sua potência. Os nossos irmãos tinham muito o que temer diante do que estava acontecendo, mas por Cristo permaneceram dispostos a tudo. Essa é a marca do coração dos mártires. Não são aqueles que temem os mártires. Os mártires, como todos os outros, também podem sentir o medo, também podem sentir a insegurança, mas a diferença é que os mártires têm uma fé exercida, uma fé atuada, que os leva a ter uma atitude de escolha perene, contínua e total por Jesus. Desse modo, o que o coração do Senhor anseia, o coração de seu mártir também anseia. O que o Senhor deseja e oferece, também é o mesmo desejo, é a mesma oferta do coração daquele que ama. Bendito seja Deus, porque os santos mártires nos deram esse testemunho, para que também nós possamos lançar-nos completamente sobre o mandato do Senhor, que nos chama a suplicar incessantemente pela vinda de operários para a messe e de suplicar também a graça do Senhor de termos e de vivermos uma vida que expressa no mundo e para o mundo que Cristo é o nosso tudo. Bendito seja Deus, porque nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos deu a alegria de vivermos Cristo. Bendito seja Deus que nos entregou o mandato da oração perene pelas vocações. Bendito seja Deus que jamais, porque jamais nos entregaria um tesouro tão grande sem ser Ele o primeiro interessado por esse tesouro. Bendito seja Deus que muito nos amou e entregando o seu Espírito, tudo nos confiou.
que a nossa vida possa ser uma súplica de amor, segundo o mandato do rogai do Senhor, mas que ao mesmo tempo a nossa vida seja a resposta desse rogai ao longo dos séculos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.